Ele levava todo mundo de carona, ele levava todo mundo em Foi casa. quando ele começou a me deixar por último, as caronas, e falar que ele queria me ensinar a namorar. Aí ele parou o carro, me beijou. Ele passava a língua dele onde, você lembra? Na sua língua também. Aí ele começou a tocar no meu braço, começou a tocar na minha perna, começou a tocar na minha barriga. Tirou minha camiseta, e aí ele beijou meus seios e ficou passando a mão pelo meu corpo. Ele ficava encostando nas suas partes íntimas. Me encoxou, ele se esfregou em mim e aí parecia que eu tava Eu rendida. tava completamente desconfortável, mas eu não sabia como sair daquela Eu situação. não comentei isso com ninguém, não comentei isso com meu pai, não comentei isso com as minhas amigas, nem da escola, nem de lugar nenhum. Ele pedia pra você não contar. Ele me manipulou de uma forma que ele sabia o que ele estava fazendo e que eu não ia contar pra ninguém. Esses são alguns dos depoimentos de vítimas e parentes de vítimas de abuso, obtidos pelos repórteres Guilherme Bellarmino e Natália Tavolieri. Natália, você ficou meses investigando uma denúncia contra um professor de teatro, não é? Como é que foi isso? Eu acompanhei essa história por mais de um ano e eu consegui conversar com 11 meninas que fizeram a denúncia de abuso sexual contra o mesmo professor. Bom, e o Guilherme está mostrando o andamento de casos de abuso na justiça. O que você tem observado, Guilherme? Pois é, Caco, nós acompanhamos audiências de casos de abuso de crianças no setor especial aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. São histórias chocantes narradas pelas crianças, algumas com menos de 10 anos e às vezes contadas pelos próprios réus. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Minha apuração começou em maio de 2018, com um relato de uma menina de 13 anos e da mãe dela. O que aconteceu com a sua filha? Bom, ela estudava numa escola de teatro. Começou porque meu sonho era ser atriz. Eu amei o ambiente lá, sabe? Porque os alunos eram extrovertidos. Peguei muita intimidade com todo mundo lá rápido. E foi abusada sexualmente pelo professor que é dono de lá e também dava aula pra ela. Como professor, ele parecia nosso amigo, tipo, ele falava na gíria. Então, tipo, ele era bem legal, ele brincava demais nas aulas. Ele começou enganando, dizendo que ia ajudar ela na carreira dela e que ela tinha talento. Aí ele falou assim, nossa, tá evoluindo muito, mas você precisa ainda evoluir bastante. Então, tenho isso, isso e isso, que foi o exercício que ele falou. Como que ele relacionava esses exercícios, né, esses testes, com arte? Ele falava que você, entendendo o seu corpo, você poderia entrar mais no personagem. Que teste era esse? O teste consistia em ele colocá-la dentro de uma sala e estimular todo o corpo dela. Aí ele falou que ia desligar as câmeras, aí ele apagou a luz, aí ele começou a tocar no meu braço, começou a tocar na minha perna, começou a tocar na minha barriga, depois no meu peito, depois me virou de costas, tocou no meu corpo. Aí na segunda vez ele já começou a passar a mão por baixo da minha roupa, já começou a fazer os negócios. Aí na última vez ele tirou a minha roupa, foi no ato, quando aconteceu. Perdi minha virgindade com 13 anos de idade. Quanto tempo duravam esses testes? Até alguém atrapalhar, ou ele achar que já tava tempo demais. Ele começou a enganar ela quando ela tinha 12 anos, ela fez 13, dia 1º de dezembro, e isso aconteceu em seguida. Como é que você mudou desde que isso aconteceu com você? Eu comecei a ter repulsa, não conseguia mais olhar no meu peito, não conseguia mais olhar na minha bunda, não conseguia mais olhar na minha barriga. Comecei a ter repulsa do meu corpo. Como é que é pra você ver a sua filha numa situação dessa? É chocante, é revoltante, é sufocante. Ai, vou começar a chorar. Pra mim é muito difícil, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessa. Que ser humano tem coragem de usar o sonho das pessoas contra elas? Que cara tem a coragem de fazer isso, sabe? Bom, nós estamos aqui na redação com a promotora de justiça Gabriela Mansur, que é especialista no combate ao crime contra a mulher. Ela vai explicar como devem ser os passos, os caminhos que a vítima deve percorrer em busca de justiça. Importante, eu acho que dizer para o telespectador que você não está trabalhando neste caso específico que estamos mostrando, certo? Sim, sim.
Vou analisar de uma forma genérica. Nesses casos, muitas vezes, o homem que quer cometer algum tipo de abuso sexual, de estupro, de qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, ele se aproxima dessas mulheres, dessas meninas, fazendo com que elas criem uma relação de confiança com eles. Nesse caso, ele tinha, sim, uma autoridade sobre ela. Todo o abuso sexual contra menores de 14 anos não precisa, para caracterizar o estupro, qualquer tipo de violência ou grave ameaça. Também é importantíssimo verificar outras pessoas, fazer uma investigação se outras mulheres, outras meninas que estiveram naquele ambiente, passaram pela mesma situação, foram vítimas ou perceberam alguma movimentação diferenciada. Eu acho que foi o trabalho que a Natália fez. Sim, a gente fez essa reportagem. Bom, durante essa reportagem, eu entrevistei 11 meninas. 4 tinham menos de 14 anos, 4 tinham mais de 14 anos e menos de 18, e 3 dizem ter sofrido tentativas de abuso. E, Natália, os abusos todos supostamente cometidos pelo mesmo professor? Pelo mesmo professor. Meninas de idades diferentes, em momentos diferentes, em escolas diferentes. Além da menina que já mostramos, outras 2 disseram que foram abusadas pelo professor de teatro Renato Malveira Pinho antes de completarem 14 anos. Quando que você começou a perceber que ele tinha um comportamento estranho? Quando acabava os ensaios, ele era bem amigo. Aí ele levava a gente pra comer batata e às vezes o grupo era, tipo, muita gente. Teve uma vez que ele colocou 13 pessoas num carro. 13 pessoas. 13 pessoas num carro, tipo, muita gente. Foi quando ele começou a me deixar por último, nas caronas, e falar que ele queria me ensinar a namorar. Nessa época, você tinha que idade? Nessa época, então, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu sempre falava isso dos namoradinhos e aí ele falava que ele podia me ensinar a lidar com eles, a saber o que eles pensam, a fazer eles gostarem de mim. Aí ele separava isso, teoricamente, em aulas. E aí ele me deu a primeira aula e aí tirou minha camiseta. E aí ele beijou meus seios e ficou passando a mão pelo meu corpo. Eu tava completamente desconfortável, mas eu não sabia como sair daquela situação. Ele me manipulou de uma forma que ele sabia o que ele estava fazendo e que eu não ia contar pra ninguém. Na época você já usava sutiã? Já. Já usava sutiã. Você já tinha menstruado? Não, acho que não. Como e quando que ele começou a se aproximar mais de você? Me adicionou no Facebook, eu admirava ele, então eu fui tentar falar isso pra ele, como forma de admiração. E aí foi quando a conversa teve outro caminho, né? As perguntas não eram mais sobre a escola. Era, você já namorou? Você já teve relação sexual? Então eu tinha 13 anos e nunca tinha tido nada além de beijo com nenhum tipo de pessoa. E aí rolou o famoso encontro, né? Que ele foi me buscar na minha casa. E aí eu lembro até que ele morava numa casa que ele morava numa parte de baixo da casa. Eu desci, a gente foi pro quarto dele. E aí ele começou a me beijar. Mas não tinha nem beijo de língua. E com ele foi de língua. E aí ele falou pra eu levantar. E ele me encostou no armário. E ele veio por trás de mim. E aí ele me apertou no armário. Muito forte. E ele passou muito a mão em mim. Ali ele me encoxou, ele se esfregou em mim. E aí parecia que eu tava rendida. Era uma sensação de que eu tava presa, porque ele me apertava muito. Eu falei, nossa, se eu quisesse gritar? Eu falei, será que alguém ia me ouvir? Mas eu lembro que eu falei, não vai adiantar eu gritar, eu acho, não deve ter ninguém aqui. E depois ele falou, vamos, que eu vou ficar atrasado, que eu tenho coisa pra fazer. A gente voltou pro carro, ele me deixou na minha casa e foi embora. Estamos aqui ouvindo uma denúncia gravíssima, mas a partir de uma delação, de uma fala, do ponto de vista legal, para uma possível ação ser mais eficaz, basta apenas uma fala? A mulher, quando ela fala, só pela fala dela, não dá ensejo a uma condenação. Mas sim dá ensejo, pode dar ensejo a uma investigação. E nós vamos juntando os outros elementos importantíssimos. Por exemplo,
um laudo psicológico para verificar se de fato aquela vítima, aquela menina, aquela mulher sofreu algum abalo do ponto de vista psicológico e até físico por conta de um abuso sexual ou de qualquer outro crime cometido contra ela. Há aí várias vítimas menores de 14 anos, então aí, nesses casos, há sem dúvida o abuso de vulnerável, o estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal. Agora, entre 14 e 18 anos, também há qualquer tipo de crime a verificar quais foram as circunstâncias. Então, aqui é um compilado de outras entrevistas que a gente fez com meninas que tinham menos de 18 anos e mais de 14 anos, todas ex-alunas desse mesmo professor de teatro. Como é que ele era como professor? Então, ele sempre foi do tipo paizão. Ele participou de muita coisa e muita coisa eu conheci com o Renato. Ele chamava a gente de gordinha, né? Ele normalmente chamava de gorda ou média. Não, gordinha. Segue isso, que você nasceu pra isso, blá blá blá. Você precisa se valorizar, eu posso te ensinar como lidar com os meninos. Você não merece o moleque, você merece o homem. E esse homem seria ele? Seria ele. Ele falava isso? Sim. Tipo, ele levava todo mundo de carona, ele levava todo mundo em casa. Ele dava carona pra todas as meninas. Então, era uma coisa que era, tipo, divertida pra gente. A gente colocava todo mundo dentro do carro e ia, tipo, assim, 10 pessoas. Eu comecei a ser deixada por último. E me deixou por último. Parou o carro e falou assim, vamos conversar. O jeito que ele falava, ele olhava diretamente nos olhos. Que ele falava assim, você é muito insegura. Você é bonita, não sei o que lá. Aí ele parou o carro, me beijou. Ele falou assim, não, você não pode beijar desse jeito, tem que beijar de tal jeito. Como se fosse uma lição, sabe? Tipo, eu vou te ensinar e você vai ser segura. Aí ele começou a fazer massagem até que ele abriu meu sutiã e pôs a mão no meu peito. A primeira relação sexual, ela começou nesse primeiro encontro ou ela veio depois? Nesse primeiro encontro. Mas ele falava que não podia usar preservativo. Porque ele tinha alergia. Vocês usaram preservativo? Não, porque ele disse que tinha alergia. Que ele queria que eu fizesse sexo oral nele. Quando você faz sexo oral em mim, você ajuda na sua articulação, na sua dicção. No palco? No palco. Ele já frequentou algum espaço público com você quando vocês estavam juntos? Não. Era sempre dentro desse carro, todo escuro, no meio de uma rua? Sim, ou dentro da instituição. Dentro da instituição, isso já aconteceu? Já. No banheiro dos professores, na sala de fantasia, dentro da sala dele. E aí eu achava assim, ele tá me ensinando, porque a partir desse... Porque nenhum homem ia me ensinar a fazer aquilo. Eu não comentei isso com ninguém, não comentei isso com meu pai, não comentei isso com as minhas amigas, nem da escola, nem de lugar nenhum. Por que você não contava pra ninguém? Por vergonha, né? Porque depois que caiu a ficha que ele tava me usando. Se você não parar pra pensar, passa tão despercebido que vira uma coisa normal, entendeu? Então aí eu me senti usada. E aí esse é um dos motivos que eu entrei em depressão. Eu sempre tive na cabeça que fazer sexo tinha que ser existente. Eu tinha que ceder mesmo eu não querendo. Isso até hoje. Eu me sinto culpada de ser tão inocente, sabe? De ter caído na história dele. Impressionante essa frase, me sinto culpada de ter sido tão inocente. Escuta essa frase com muita dor no coração, porque muitas vezes nós mulheres somos criadas para aceitar esses comportamentos e achar que tudo isso é normal. E também tem uma fala em comum delas, e que eu também ouvi em outros processos de casos de abuso sexual que eu conduzi, em que há a aproximação dele para criar a confiança e depois há uma necessidade de criar nelas uma dependência dele. Isso a gente ouviu de todas. Ele falava, olha, não conta para sua mãe, não conta para o seu pai, ninguém vai entender, vão achar estranho, mas você pode confiar em mim. Então ele criava mesmo essa relação de confiança, as meninas confiavam muito nele. A nossa reportagem acompanhou casos que estão em estágio um pouco mais avançado de investigação, eles já estão na justiça, foram para o setor aqui em São Paulo que chama Sanctus, que é um setor responsável por casos de violência contra idosos, crianças, deficientes, pessoas em situação de tráfico de pessoas. É interessante que eles têm algumas coisas em comum, né? Essa questão da confiança, do modus operandi, de como esses homens atuam, mas eles têm uma diferença que as vítimas são bem mais jovens. Então a gente acompanhou um caso que é um motorista de uma van escolar que é suspeito de ter abusado de 3 crianças.
casos de abuso de crianças e adolescentes não cometidos pelos pais na cidade de São Paulo são julgados nessa vara. Nós temos, contando entre processos e inquéritos policiais, eu acho que gira em torno de uns 5.000 processos, uns 5.000 feitos no total. A vara conta com um trabalho específico com as vítimas desses crimes. Hoje é um dia especial, é um projeto que a gente tem chamado Cão Terapeuta e ele vem no fórum, nesse espaço que é de escuta de crianças, para tentar amenizar um pouco essa tensão de vir depor em juízo. E fica interagindo com as crianças enquanto a audiência ainda não acontece. Hoje, vamos acompanhar o julgamento de um motorista de van escolar acusado de abusar de 3 meninas menores de 14 anos e também de uma adolescente menor de 18. O que vai acontecer agora, doutor? Agora é assim, a gente ouve primeiro o pai ou a mãe da criança e depois a gente ouve a criança. Por que os pais primeiro? Porque os pais, geralmente, eles trazem mais elementos. Então, para revitimizar o mínimo possível, para poupar a criança de perguntas. O que ela contou que aconteceu com ela? Olha, ela falou que em dias diferentes, ele passou a mão. Tio José, ele põe a mão aqui e mostrou. A vagina? Sim. Só que ele falou pra mim que era um segredo, pra mim não contar, mas eu tô contando pra você. Então, a primeira vez que ela revelou foi para a senhora mesma? Acredito que sim, Mas como assim? Eu falei, mas é igual a da mamãe, igual a sua? Não, mãe, não é igual. Ela falou, tem um furinho e tem pelos. O que o senhor percebeu de mudança? O jeito dela, né? Ela ficou meio afastado. Isolada. Uhum. Agora a criança. As crianças, elas são ouvidas de duas formas. Ou a criança escolhe prestar depoimento na sala de audiência. Outra opção que nós temos é o depoimento especial, que é feito numa sala em separado. Quem ouve a história são psicólogos ou assistentes sociais, desde que treinados para fazer essa prática. Ela é filmada e passada ao vivo, transmitida ao vivo para a sala de audiência. Ouvimos os relatos de 2 meninas. A criança entra numa sala aqui ao lado com a psicóloga e advogado e promotor e a juíza acompanham daqui da sala de audiência. Quando você falar, eu vou repetir aquilo que você disse para saber se eu entendi direitinho. Se eu errar, se eu trocar alguma coisa, você pode me corrigir, por favor? Tá bom, então. O que ele fez com você que você não gostava e você pedia para ele parar? Ele pedia que eu tirava o short, um monte de coisa. Ele pedia para você tirar o short, um monte de coisa. E aí, depois que ele pedia para você tirar o short, o que ele fazia? Como? É difícil de contar, eu sei. É um pouco chato falar disso, né? Ele pegava, até fazer das casinhas. Ele passava a língua dele onde, você lembra? Na minha língua também. Na sua língua também. Tá bem, entendi. Ele ficava encostando nas partes íntimas. Ele ficava encostando nas suas partes íntimas. Entendi. Ele fazia isso por fora da sua roupa ou por dentro da sua roupa? Você consegue me contar? Por dentro da sua roupa. Tá bem. Ele colocou a sua mão em alguma parte do corpo dele? Não, só tinha falado pra eu colocar a mão. Ele dizia pra você colocar a mão. Ele tirava a sua roupa alguma vez? Ele pedia pra eu tirar. Ele pedia pra você tirar, tá bem. Ele levou você pra fora da van, pra algum outro lugar e fez essas coisas também? Não, a gente só ficava dentro da van. Ele só me levava pra alguns lugares e a gente fazia dentro da van. Entendi. Ele pedia segredo, alguma coisa assim? Ele só pedia pra eu não contar. Ele pedia pra você não contar. Você foi muito bem, eram só essas perguntas, está encerrado o seu depoimento, tá bom? Obrigada. Com licença. Agora eu costumo abraçar ela. Parabéns, viu? Você foi muito bem, viu? Muito corajosa, viu? Algo que me chamou a atenção é que eles muitas vezes buscam que os pais não ouçam as crianças, porque quando termina a audiência o pai tem que estar bem para levar a criança embora.
E muitas vezes arrasado. Exatamente. A criança tem um dia ali de uma maneira meio lúdica, né, de que ela passou, mas o pai não, o pai sabe o que aconteceu. Importantíssimo é a escuta especial, é uma legislação recente, a exigência da escuta especial, para evitar, imagine uma criança que está sofrendo um abuso sexual, entrar numa sala de audiência que é um ambiente frio, então é para preservar essa criança e também possibilitar que ela desenvolva um raciocínio lógico daquilo que aconteceu, o que numa sala pressionada, provavelmente ela se calaria. E essa escuta pessoal, além de evitar a revitimização, ela também proporciona um acolhimento e um tratamento mais humanizado para essas crianças que sofrem abuso. A esposa e a enteada do motorista da van também são ouvidas pela juíza. A enteada já tinha percebido um comportamento estranho dele com a sobrinha. Foi numa festa na família que eu percebi que ela tava fugindo dele. E aí minha irmã questionou por que ela tava assim. Aí ela falou, não gosto que ele me abraça, não gosto que ele faça isso, não gosto. A gente nem terminava de montar, ele tava atrás dele, apertando ela. Aí foi a hora que eu entrei em cena, que eu fiquei muito brava. Ele apertava assim, ele pegava lá por detrás assim, ele apertava nos peitos dela. Eu nunca percebi nada assim de... que ele pudesse falar ou gracinha, alguma coisa no sentido... O réu chegou aqui, ele vai ser ouvido por último. Boa tarde, Sr. José Antônio. Boa tarde, excelência. O senhor está sendo processado porque o senhor teria abusado de 4 menores. Eu tinha muito zelo com essas crianças no tocante à segurança. À medida em que eu colocava e retirava o cinto de segurança das crianças, involuntariamente eu posso ter encostado na perna dela assim. Mas não seria passar a mão com malícia. Pode ser que, eventualmente, na hora de tirar o cinto, eu tenha encostado o antebraço nela. Não, ela falava mão, coxa. Não, excelência. Por que ela está mentindo? Também não sei, excelência. O senhor tem alguma teoria que possa me ajudar na decisão para entender o porquê que 4 pessoas se unem, sendo 3 delas crianças e uma adolescente, se unem para destruir a vida do senhor e acusando o senhor de crimes tão graves? Excelência, eu não tenho uma teoria, mas eu, nos últimos tempos, nos últimos meses, eu tenho pensado muito nisso para encontrar um motivo, algo palpável, né? Já que nenhuma delas tinha nada contra mim, nem eu contra eles. Exercíamos nosso trabalho livremente, de forma tranquila. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma tese, excelência. Não? Não. Ele está liberado, escolta, ele pode voltar e já ir embora, não assina nada. Esse dia de audiências e agora os advogados perguntam se ele quer dar uma entrevista pra gente. Ele topa? Não se incomoda. Ah, tudo bem. É, o senhor hoje quer falar mostrando o rosto ou sem mostrar o rosto? Agora. Para mim, tanto faz, jovem. Tanto faz o que for melhor, já que a câmera está aí. Por que o senhor acha que essas crianças contam essas histórias com tantos detalhes sobre o que o senhor fazia na van? Olha, o que eu fazia na van era o seguinte: eu dirigia, conectava cinto, tirava o cinto, entregava as crianças para suas mães, para seus pais, no horário marcado, né? Sempre fui bastante pontual com relação a isso, bastante responsável, e não havia nada que me desabonasse. Eu acredito na minha absolvição porque sou inocente. Eu ainda acredito na justiça. Entendi. O que o senhor tem para falar para os pais dessas crianças, então, que acusam o senhor? Eu diria para eles também tomarem bastante cuidado, né? Para observar melhor as suas crianças. Obrigado. Obrigado. O réu foi condenado a 38 anos de prisão. No próximo bloco, o julgamento de um homem que armazenava e compartilhava pornografia infantil. Bom, esses fatos são reais. Eu estou em relação de divórcio com a mãe da minha filha. Eu comecei a assistir esse tipo de conteúdo. E a busca pelo professor de teatro acusado pelas alunas de abuso sexual. Olha que alguém como vai comer uma intimação. E aí ele começou a beijar, desceu pros meus peitos. Tirou minha camiseta, foi passando a mão pelo meu corpo. Aí ele começou a fazer massagem até que ele abriu meu sutiã. Perdi minha virgindade com 13 anos de idade.
Bom, durante essa reportagem, a gente percebeu muita dificuldade das meninas de tentar fazer um boletim de ocorrência ou de denunciar. Eu queria mostrar essa próxima parte. Uma das jovens que se diz vítima do Renato vai tentar pela 3ª vez registrar um boletim de ocorrência contra ele. Eu combinei de encontrá-la nessa praça que fica bem próxima à Delegacia da Mulher aqui de Osasco. Essa é a 3ª vez, então, que você vai tentar prestar queixa contra o Renato na Delegacia da Mulher, é isso? Isso, eu vou tentar abrir o boletim de ocorrência, porque a primeira vez eles falaram que era pra voltar no dia seguinte e tudo mais, era uma enrolada. Aí eu voltei no dia seguinte e falaram que tava sem sistema. Eu te espero aqui e aí quando você voltar, quando você terminar, a gente conversa pra saber o que aconteceu e se deu certo. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Olha ela ali. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Ela disse então que você não pode fazer uma denúncia contra ele. Por quê? Não, porque ela falou que não se enquadra como crime porque eu tinha 16 anos. Como tá no artigo, tá na lei, fala que não se enquadra. Pediu uma petição com provas e tudo mais. Como que eu vou ter prova? Ah, ela tá pedindo provas então. Por isso que ela não deixa você prestar queixa. Ela nem falou comigo, essa delegada. Foi uma tal da escrivã lá que ligou pra essa delegada. Ela falou que isso não se enquadra como crime. Você entra em contato com alguém. Outras pessoas também tentaram registrar queixa contra o professor de teatro Renato Malveira Pinho. Eu fiz uma denúncia anônima. E aí, logo em seguida, a delegada foi falar pra mim que não tinha nada daquilo que eu tinha levado era prova suficiente. No disque denúncia eles não quiseram. A mulher apresentou um monte de problema. Ela questionou por que tá trazendo isso agora. Por que demorou tanto tempo? A minha idade, falou que não se enquadra mais. Gabriela, o que você sugere? Bom, eu acho lastimável a análise dos fatos antecipadamente, evitar que a vítima, impedir que a vítima faça uma denúncia, que essa denúncia seja formalizada, criar obstáculos do acesso à justiça a todos e todas brasileiras. Um acesso e um direito que é de todos nós e que está previsto na nossa Constituição Federal. Mas elas precisam dessa prova material? Elas precisam de histórico de conversas, gravações de voz? Elas precisam disso? Na verdade, quem precisa é o juiz a hora que vai condenar o caso concreto. É o juiz que vai determinar quais são as provas importantes para que ele consiga condenar. E nós, do Ministério Público e também a Polícia Civil, vai fazer essas provas, vai constituir, vai produzir essas provas no processo para o convencimento do juiz. Tem algum limite de tempo para denunciar, para fazer denúncia? Se é menor de 14 anos, não. As ações penais, elas são públicas incondicionadas, independe da vontade da vítima. Nós buscamos explicações com a responsável pelas delegacias da mulher do estado de São Paulo. Quando as vítimas sentem que não são bem acolhidas ou atendidas na delegacia da mulher, como elas devem proceder? Como toda vítima, independentemente de ser ou não na Delegacia de Defesa da Mulher, ela deve procurar os nossos órgãos corregedores. No caso, a Corregedoria de Polícia Civil de São Paulo é aberta 24 horas para que, se você eventualmente sinta que aquele atendimento não foi o correto, você pode fazer essa reclamação. Nesse caso que a gente está acompanhando há mais de um ano, a vítima diz que a delegada perguntou para ela se ela sentiu prazer. Porque ela começou a fazer perguntas do tipo se ela tinha sentido prazer. A delegada perguntou isso, se a sua filha tinha sentido prazer durante a penetração, durante esse teste. Exatamente. Esse tipo de questionamento é adequado? Não, não é adequado. Não importa para a investigação esse tipo de pergunta. Independe se a vítima gostou, não gostou, se ela teve prazer ou não teve prazer. Isso não vai influenciar no resultado da investigação. Depois de sofrer um abuso, o primeiro passo da vítima deve ser registrar um boletim de ocorrência. Se na delegacia o escrivão ou o delegado se recusarem a fazer o registro, a vítima pode procurar a ouvidoria da polícia. A polícia abre inquérito para investigar o caso e encaminha ao Ministério Público. Os promotores avaliam se pedem mais detalhes da investigação à polícia, se arquivam o caso ou se oferecem a denúncia ao juiz. Se o juiz acolher a denúncia, o caso será julgado. Nós acompanhamos uma situação que é um pouco comum aqui também, de homens presos por pornografia infantil, compartilhamento e armazenamento dos arquivos. Essa audiência que a gente vai ver agora.
Policiais prenderam 106 pessoas em várias cidades do Brasil hoje pela manhã. As ações ocorreram em 133 cidades do país. Mais de 100 pessoas foram presas em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia envolvendo crianças e adolescentes na internet. Um dos presos nessa operação é chileno e está no Brasil há mais de 15 anos. Ele trabalhava numa rede de TV gospel. Nós conseguimos o telefone da ex-mulher desse homem preso por pornografia infantil aqui em São Paulo. Eu vou ligar para ela agora. Ele sempre foi uma pessoa trabalhadora, ele sempre foi um homem decente. Eu acredito que ele começou a se envolver com isso de quando a gente se divorciou para frente. Para mim foi um baque, uma decepção muito grande. Alguém já tinha falado alguma coisa dele? Alguém já tinha comentado ou você já tinha suspeitado de que ele tinha atração por crianças? Não, como eu disse, 5 anos se passaram e eu nunca vi nada. Queria que você, Gabriela, nos falasse também como a impressiona a figura do agressor. Sabe aquele clichê, quem vê cara não vê coração? Via de regra, são homens que têm um ótimo relacionamento social, que têm boa conduta, são trabalhadores, bons pais, daquele que você olha e fala, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Por isso que não pode julgar nada pela aparência, nem para absolvição e nem para acusação. Pouco mais de 3 meses depois da prisão, o acusado de armazenar e compartilhar pornografia infantil é julgado no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. A audiência começa com os depoimentos de policiais que participaram da prisão. O que o senhor tem a me dizer a respeito desses fatos? Nós pedimos para ele desbloquear o celular. No celular dele tinha fotos e vídeos de pornografia infantil. Notamos que em conversas com a namorada, ele enviava vídeos para ela de pornografia infantil e falava histórias e ela correspondia, falando, ai, que gostoso, amor, manda mais, ai, gostei desse. Em seguida, são ouvidas as testemunhas de defesa. Eu conheço ele há aproximadamente uns 20 anos, morou comigo, já trabalhei com ele, não tem nada que desabone. Nunca percebeu nada de estranho? Não. Para registrar um julgamento como esse, precisamos da autorização de todos os envolvidos. A defesa concordou com as nossas gravações, mas pediu que o réu não fosse identificado. O que o senhor tem a me dizer a respeito desses fatos? Bom, esses fatos são reais. Há quanto tempo que o senhor baixa esse tipo de material? Muito pouco tempo. Na verdade, quando eu estou em ação de divórcio com a mãe da minha filha, eu comecei a assistir esse tipo de conteúdo. E as mensagens que o senhor trocava com a sua namorada? Eu falei, não, estou assistindo esse tipo de conteúdo, é meio pesado, mas eu procurei assistir, e achei como ser muito interessante. Mas aí tem aqui, ó, eu gosto de ver homem com crianças. Aí ela diz assim, ai amor, a criança é muito pequena, não consigo sentir tesão com este aqui, não. Tem fotos de homens estuprando bebês. O que o senhor tem a me dizer disso? Não me recordo dessas fotos. Sua filha tem que idade? 2 anos e 8 meses. Ela passava fins de semana com o senhor? Raramente, eu não gostava. Por quê? Porque eu morava sozinho numa pensão. Em várias ocasiões eu falei para a mãe dela que não era apropriado. Eu sei que decepcionei muita gente, decepcionei meus pais, decepcionei minhas irmãs, decepcionei muitos amigos. Enfim, espero ter a chance, né, de poder consertar tudo isso se existe um conserto. Eu espero que sim. A decisão da juíza sobre esse caso ainda não foi publicada. No dia 9 de maio do ano passado, procurei o professor de teatro Renato Malveira Pinho. É o Renato, acho que ele mora aqui na casa de baixo. Sim. Renato Pinho. Ele se encontra, eu queria falar com ele. Obrigada, eu espero aqui fora. Então a vizinha disse que ele só vai retornar aqui no final da tarde. Então acho que a gente tenta voltar mais tarde, então, para tentar conversar com ele. Naquele mesmo dia, a polícia foi à casa de Renato para entregar uma intimação para ele depor sobre a denúncia de abuso. Já tá lá? Entrou. Olha que alguém ela vai ver. O cachorro não vai comer uma intimação. A polícia, então, acabou de deixar aqui o local, deixaram uma intimação para ele aqui por baixo da porta. Ele tem até amanhã para comparecer até a delegacia e depor. Então a gente consegue ver aqui pelas frestas da porta que o cachorro acabou de morder a intimação que a Polícia Civil acabou de deixar aqui embaixo da porta da casa do Renato.
O Renato recebeu uma intimação e ele teria até o final da tarde de hoje para comparecer aqui na Delegacia da Mulher. Mas, segundo a polícia, a advogada do Renato disse que ele está viajando pelo interior de São Paulo e que só vai poder prestar esclarecimentos na semana que vem. Não sabemos se ele prestou depoimento porque o caso corre em segredo de justiça. No ano passado, eu tentei conversar com o professor de teatro Renato Malveira Pinho, mas eu não consegui. Um ano depois, eu vou tentar retomar o contato para tentar ouvir a versão dele. Vou falar com a vizinha? Não tem ninguém, moça? A senhora sabe o que aconteceu com o Renato? Não. Se mudou daí? Mudou, foi embora. Depois daquela época foi embora. A senhora sabe para onde que ele foi? Não sei. A escola de teatro onde o Renato dava aula ficava aqui, nesse prédio. Mas hoje, olha, a gente pode ver que virou uma igreja, Assembleia de Deus. Tentar descobrir aqui o que aconteceu. Funcionava aqui uma escola de teatro? Sim. Faz tempo que fechou? É mais de 6 meses, uns 6 meses, 7 meses. Mas sumiu, cara. Ninguém sabe para onde foi. Essa daqui é a casa da mãe do Renato. Vamos ver se a gente consegue conversar com ela. Olá, tudo bem? Deixa eu falar com a senhora, eu sou a Natália. Desculpa, Natália, eu não tenho mais o que fazer. Posso falar com a senhora um minutinho, por favor? Você procura o advogado da gente, já que você me achou? A senhora não quer falar nada? Não quis falar. Vou tentar entrar em contato, então, com os advogados. Alô? Alô, boa tarde. Por favor, o Dr. José de Ribamar? Estou entrando em contato com o senhor porque a gente está fazendo uma reportagem sobre denúncias de abuso sexual do professor Renato Malveira Pinho. Ele é seu cliente. Eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de conversar com a gente para a gente poder ouvir o lado dele, ouvir a versão dele sobre os fatos. O inquérito está como segredo de justiça. Tá. Nós não podemos falar nada a respeito desse processo porque é uma determinação judicial feita pela juíza. Uma coisa eu posso dizer para você. Meu cliente não é esse bicho que vocês estão pensando. Não tem... Se você tiver acesso aos inquéritos, que você não vai ter, claro, obviamente, você vai ver que ele não é nada do que elas estão falando. Depois de mais de um ano do registro do boletim de ocorrência, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o professor de teatro Renato Malveira Pinho. A senhora falaria para os pais sobre a atenção que eles têm que ter para ver se os filhos sofreram algum tipo de abuso? É muito importante que os pais falem desde muito cedo para essas crianças que só elas podem tocar nas suas partes íntimas, que ninguém mais tem esse direito, porque se houver esse diálogo, assim que acontecer o abuso, a criança vai contar.